Imagine a seguinte cena. Amanhã é prova de anatomia. Você estudou durante 2 semanas ou mais ainda. Decorou mais de 100 músculos. Fez mapas mentais, assistiu videoaulas, virou a noite estudando. E aí você entra na prova, lê a primeira questão e percebe que não consegue responder. Não porque você nunca viu aquele músculo, mas porque você não consegue ligar uma informação na outra. E naquele momento vem um pensamento que milhares de estudantes já tiveram alguma vez. Talvez a anatomia simplesmente não seja para mim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esse pensamento está errado, porque o problema nunca foi a anatomia. E talvez nem tenha sido também você. Oi, pessoal, eu sou o professor Luan Passos, sou biomédico, mestre em anatomia e antes de começar, eu queria agradecer porque nós acabamos de alcançar 1.000 inscritos aqui no canal. Isso pode parecer um número pequeno, né, comparado a grandes canais, mas é um marco muito significante para mim porque demonstra que 1.000 pessoas decidiram aí parar um tempo, pelo menos, para assistir no mínimo um vídeo meu, se interessaram e se inscreveram aqui no canal. Então, se você faz parte desse time, desse grupo, muito obrigado. E se você está chegando agora, seja bem-vindo. Durante o meu mestrado, eu passei literalmente milhares de horas olhando exames de tomografia computadorizada. Milhares. Eu analisava músculos, vasos, forames. E sabe de uma coisa curiosa? Em nenhum momento eu tentei decorar onde estava cada estrutura. Eu simplesmente comecei a enxergar os padrões. Um dia eu percebi simplesmente que eu já sabia, já conseguia ali encontrar praticamente qualquer músculo da face com facilidade. E não porque eu tinha decorado todos eles, mas porque eu entendia como aquele território era organizado. Quando eu comecei a dar aula também, aconteceu algo muito curioso. Eu percebia que sempre existiam dois tipos de alunos. O primeiro que decorava tudo, sabia responder aí qualquer pergunta uma semana antes da prova, mas um mês depois tinha esquecido quase tudo ali que tinha decorado. Já o segundo aluno, ele parecia aprender um pouco mais devagar, fazia muito mais perguntas, às vezes até parecia um pouco mais perdido durante as aulas, só que alguns meses depois, era justamente esse aluno que conseguia explicar o conteúdo para os colegas da classe. Foi aí que eu comecei a entender uma diferença enorme entre memorizar e compreender. Hoje nós sabemos, pela própria neurociência da aprendizagem, que o cérebro armazena muito melhor informações quando elas fazem parte de uma rede de significados. Em outras palavras, o nosso cérebro ele não gosta de listas, ele gosta de relações. Você já passou horas estudando anatomia, decorou músculos, decorou nervos, decorou artérias, fez dezenas de flashcards e poucos dias ali depois percebeu que tinha esquecido absolutamente tudo. Isso não só em anatomia, mas em outras áreas também da área da saúde, que é tão complexa. Se isso já aconteceu com você, eu tenho uma boa notícia. O problema nunca foi a sua memória. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir sobre anatomia. O problema quase nunca é a capacidade de decorar. O problema é tentar decorar algo que você ainda não entendeu. Eu costumo brincar que tentar decorar anatomia sem compreender é como tentar decorar um mapa de uma cidade onde você nunca esteve. Você até consegue memorizar ali algumas ruas, mas basta alguém mudar um caminho que você se perde completamente. É exatamente isso que acontece com muitos estudantes na área da saúde, porque eles começam estudando pelo final. Eles decoram listas, decoram nomes, decoram origens, decoram inserções, decoram inervações e no fim sentem que a anatomia é impossível. Mas eu quero te contar um segredo. Os anatomistas, os cirurgiões, os professores, os médicos, eles não pensam assim. Eles não ficam lembrando listas na cabeça. Eles enxergam as relações. Eles enxergam a lógica. Eles enxergam organização.
Porque o corpo humano não foi construído como uma lista telefônica, ele foi organizado como um sistema. E sistemas fazem sentido. Então pensa na sua própria casa. Você sabe exatamente onde fica ali a cozinha, por exemplo. Você sabe onde fica o banheiro, você sabe onde fica o quarto, mas dificilmente você decorou isso. Você simplesmente entendeu a organização dessa casa. Com o corpo humano acontece exatamente a mesma coisa. Quando você entende como ele é organizado, a necessidade de decorar diminui drasticamente. E isso acontece porque o nosso cérebro adora padrões. Na verdade, ele foi feito para encontrar padrões. Ele não gosta de informações soltas, ele gosta de construir significado. É por isso que uma história é muito mais fácil de lembrar do que uma lista de 20 palavras aí sem relação. Aliás, se você está gostando desse vídeo e está assistindo até aqui, comenta a palavra entender. Apenas entender. E aí vai ficar só entre a gente para eu saber quem realmente está assistindo e acredita aí que pode aprender e que aprender vale mais do que decorar. Agora deixa eu te mostrar onde a maioria das pessoas começa errado. Quando alguém abre um livro de anatomia pela primeira vez, a primeira impressão costuma ser um pouco assustadora. Porque são centenas de músculos, centenas de ossos, centenas de articulações, milhares de termos. O cérebro imediatamente pensa, eu preciso decorar tudo isso. Só que tem uma questão nisso tudo. Ninguém aprende um idioma decorando o dicionário daquele idioma. Você aprende entendendo como as palavras se relacionam. Depois você forma frases. Depois você começa a conversar, a discutir. Depois você pensa naquela língua. Com anatomia, é exatamente a mesma coisa. Primeiro você aprende a linguagem, o básico. Depois você aprende a organização. Depois você entende as relações. E só então os nomes começam a fazer um pouco mais de sentido. Por exemplo, se eu falar músculo flexor superficial dos dedos, isso parece enorme. Mas quando você entende que flexor significa o que dobra, né? Que superficial significa que é mais próximo da nossa pele e que dos dedos já diz exatamente onde ele atua, o nome praticamente se explica sozinho. Então você deixou de decorar, você passou a traduzir. E essa mudança muda absolutamente tudo. Outro erro muito comum é estudar estruturas isoladas. Você estuda um músculo hoje, outro amanhã, outro semana que vem, mas nunca conecta um ao outro. Só que o corpo, ele nunca funciona em pedaços. Nenhum músculo trabalha sozinho, nenhum nervo existe sozinho, nenhum vaso está sozinho. Tudo faz parte de um contexto geral. E esse contexto é justamente aquilo que transforma informação em conhecimento. Eu gosto de imaginar o corpo humano como uma grande cidade. Os ossos, eles são a estrutura dessa cidade. Os músculos, eles são os trabalhadores ali. Os vasos são as avenidas por onde a gente circula. Os nervos já são as redes elétricas de comunicação também dessa cidade. Os órgãos, eles são os bairros especializados. Quando você entende essa cidade, você nunca mais precisa decorar rua isoladamente, bairro isoladamente. Você começa aí a se orientar. Mas aqui existe outra armadilha, porque muita gente acredita que estudar mais horas significa aprender mais. E nem sempre. Você pode passar aí 4 horas tentando decorar 20 músculos, ou passar 40 minutos entendendo como todos esses músculos se relacionam. Na segunda opção, provavelmente você vai lembrar muito mais daqui a 6 meses, porque compreensão gera memória. E essa memória é de longo prazo. Já o decoreba, ele gera memória temporária. E talvez você esteja pensando, mas professor, então eu nunca vou precisar decorar nada? Vai! Existem nomes, existem classificações, existem detalhes importantes. A diferença é que esses detalhes, eles passam a ter um lugar onde se encaixar.
E quando existe uma estrutura mental organizada, decorar acaba deixando aí de ser um sofrimento. Ele passa a ser apenas o acabamento, nunca a fundação. Aliás, quando eu vejo alguém dizendo que a anatomia é só decoreba, eu já sei exatamente o que aconteceu, né? Essa pessoa provavelmente começou pelo lugar errado. É como tentar aprender português decorando um dicionário inteiro. Você conhece milhares de palavras, mas continua sem conseguir conversar. E foi exatamente por isso que eu criei esse canal. Eu não quero que você saia daqui sabendo repetir nomes difíceis. Eu quero que você consiga entender, olhar para o corpo humano e pensar: agora isso faz todo sentido. Porque quando a anatomia faz sentido, ela deixa de ser uma matéria, ela vira uma linguagem. E quem aprende uma linguagem consegue continuar aprendendo sozinho pelo resto da vida. E antes de ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou estudando anatomia? Conta aqui nos comentários para mim, eu quero ler todas as suas histórias. E esses comentários acabam sendo muito importantes porque são nas dúvidas de vocês que vão inspirando a gente a criar mais vídeos. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço e até a próxima!